Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a bendita paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, o louvor, a glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10 a 15. A palavra de Deus diz o seguinte, Eclesiastes 8, 10 a 15. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Vi como se não executa logo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. E digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Amém. A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, nós somos gratos nessa manhã pela alegria que nós temos de abrir a Tua palavra para sermos ensinados pelo Senhor. E nós sabemos que, além de um pregador humano e falível, quando a palavra do Senhor está sendo pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do seu povo. Então nos ajuda a entender corretamente a Tua palavra, mas mais do que uma mera compreensão, ajuda-nos a viver as verdades que vamos ouvir. Ajuda-nos a colocá-las em práticas em nossa vida diária. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não é justo. O mundo não é justo. Muitas e muitas vezes nós repetimos essa frase. Nós vemos a injustiça em nosso mundo. Pessoas que são ímpias e más, que muitas vezes não são julgadas corretamente, ao passo que outros que são inocentes são julgados e condenados. Há uma pesquisa que saiu esta semana, publicada pela Marca Brasil, que mostra como os brasileiros veem a si mesmos e como as pessoas de fora do Brasil veem o Brasil. E a constatação é que, no quesito negativo, as pessoas veem o Brasil como um país profundamente inseguro. O ambiente político, econômico, social obteve nota 5,5 e internacionalmente 5,2. Isso significa que as pessoas veem um Brasil onde não há justiça. Não apenas nós percebemos isso, aqueles de fora também percebem isso. Nós vivemos a insegurança jurídica, onde as leis são mudadas rapidamente, e nós vemos a corrupção espalhada em nosso país, onde aparentemente aqueles corruptos não são julgados. E nós, muitas vezes, nos perguntamos, onde está a justiça? Como um cristão, talvez eu e você enfrentemos em algum momento esse conflito da aparente
falta de justiça no mundo? Será que o mundo está desgovernado? Será que não há um Deus que observa de fato a nossa vida? Porque a justiça parece que nunca é aplicada. Essa é uma reflexão que muitas vezes nós fazemos e é exatamente a reflexão que Kohelet, o pregador, faz aqui nessa sessão. Ele está pensando profundamente sobre o problema da justiça tardia no mundo e como você alia essa compreensão ao fato de que existe um Deus justo, perfeito, santo, que está executando as suas obras providenciais nesse mundo. Como essas duas verdades podem se coadunar? É exatamente isso que esse texto vai nos ensinar. Então vamos tentar entender esse texto. Primeiro vamos ver o contexto geral. Esse livro de Eclesiastes é nada mais, nada menos do que uma reflexão sobre a temporalidade da vida debaixo do sol. É assim que o livro começa. A palavra vaidade hebraica aqui literalmente tem a ideia de vapor, de algo que não tem substância. Então o pregador, ele começa logo no início do seu livro dizendo que vai analisar essa perspectiva, ou seja, ele olha o mundo debaixo do sol. E qual é o proveito então de vivermos nesse mundo e trabalharmos? E ele então vai mostrar todas as incongruências, todas aquelas coisas que existem nesse mundo que aparentemente não fazem sentido. E ele então, sem nenhum medo, começa a refletir a respeito disso. Aqui em Eclesiastes nós vamos encontrar o que eu chamo de realismo teológico experimental. Ele analisa o mundo como ele é, ele olha, ele observa o tempo todo esse mundo debaixo do sol, onde aparentemente não há Deus. Mas em alguns momentos do livro ele então vai mostrar que de fato existe um Deus. Ele rompe, ele analisa também a vida a partir da perspectiva acima do sol. Mas ao mesmo tempo ele vai falar da sua própria experiência. Salomão aqui, como um homem que busca significado em tantas coisas e não encontra, a não ser no próprio Deus. O livro começa falando sobre a vaidade, no capítulo 1, versículo 2, com a pergunta-chave que será repetida ao longo do livro: que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual o propósito da nossa vida nesse mundo? E ele então termina o livro também, usando essa técnica, inclusio, no capítulo 1, no capítulo 12, versículo 8, também fazendo essa pergunta: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, quando nós olhamos para o mundo debaixo do sol, tudo é temporal, tudo passa, tudo é vapor. Nada parece ter substância. E é por isso que nós precisamos encontrar a substância da vida em Deus. Agora, olhando para o contexto específico, Salomão, ao longo desse livro, ele vai pensando muito sobre o valor da sabedoria. E o que é sabedoria? É você entender o mundo e a realidade a partir de Deus e da sua palavra, da revelação. Mas mesmo essa revelação, mesmo aquilo que Deus nos dá nas Escrituras, nem mesmo isso é suficiente para entender todas as realidades do mundo e toda a complexidade do mundo. Mesmo o sábio não consegue entender isso. Então aqui ele vai refletir especificamente no capítulo 8, versículo 10 a 17, sobre um dos maiores problemas da vida debaixo do sol, algo que incomodava ele, que nos incomoda, pelo menos aqueles que creem que há um Deus santo e justo, que é o problema da justiça tardia. Perversos aparentemente prolongam os seus dias. Ele já havia dito isso no capítulo 7, no versículo 15, se você voltar um pouco, ele diz: tudo isto vi nos dias da minha vida, da minha vaidade, aliás. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Perversos que parece que nada de mal acontece na vida deles, eles vão fazendo coisas terríveis e continuam se dando bem. Parece que o mundo realmente não tem justiça. E ele então começa a refletir profundamente sobre essa realidade. E ele vai fazer isso aqui no capítulo 8, versículo 10 a 17. Então, qual é a ideia central aqui do capítulo 8, versículo 10 a 17? Que a tese central, a pergunta central que está no autor é exatamente isso, a questão da justiça tardia. E esse será o tema do sermão, o problema da justiça tardia e a nossa incapacidade de entender
às obras de Deus. Será o tema do sermão dessa manhã. O problema da justiça tardia e a nossa incapacidade de entender as obras de Deus. E há 5 movimentos aqui no texto que nós vamos analisar. Primeiro, um exemplo de injustiça e a sua causa, versículo 10 e 11. Ele vai citar um exemplo de um ímpio e vai mostrar que o problema está no coração pecador. Segundo, a certeza de recompensa aos que temem a Deus, 12 a 13. Ele vai mostrar que, apesar das aparências, quem teme a Deus é recompensado. 3, ele vai dar um exemplo da aparente injustiça no mundo, a inversão de tratamento entre o justo e o perverso, no versículo 14. 4, ele vai recomendar a alegria nessa vida, apesar de todas essas complexidades e problemas nesse mundo, versículo 15. E por último, 16 e 17, ele vai abordar a limitação da sabedoria em entender as obras de Deus. Então são esses 5 movimentos que nós vamos analisar nessa manhã. Vamos começar com o versículo 10 e 11. Olha aí na sua Bíblia, quando ele fala a respeito desse exemplo, um exemplo de injustiça e a sua causa. Ele diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Vi como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A palavra central aqui no início desse texto é vi, que na língua hebraica que ele escreveu está em uma forma perfeita e significa que é uma constatação completa, ou seja, essa é a perspectiva que ele tem da realidade. Ele diz eu vi, e aqui ele começa a pensar sobre os ímpios, os maus. A palavra que ele usa aqui para ímpios é maus. Algumas vezes ele pode ser traduzido por criminosos. Ele está pensando em pessoas ímpias e más. E o que é que ele está pensando aqui? Ele está pensando a experiência de um funeral, o enterro de um perverso, de alguém que foi mau, que não temeu a Deus, mas ainda aparentemente viveu no lugar santo, ou seja, ele era um hipócrita. Ele começa então a pensar nessa experiência. E esse versículo, o versículo 10, é o versículo de mais difícil tradução no livro de Eclesiastes. Então você vai encontrar várias traduções divergentes. Por exemplo, a nossa tradução vai fazer um contraste entre os perversos e os santos, enquanto os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade. Outras traduções vão se concentrar apenas no perverso. A Septuaginta, que é uma versão grega de antes de Cristo, que traduziu o texto hebraico para o grego, traduz dessa forma: então vi os ímpios sendo levados para os túmulos, eles iam do lugar santo e eram louvados na cidade em que assim faziam. De fato, isso é vaidade. Então, a Septuaginta, como algumas versões, não faz esse contraste entre o justo e o ímpio, mas foca apenas no ímpio. Uma tradução literal talvez seja a seguinte: então eu observei os ímpios enterrados. Eles costumavam entrar e sair do lugar santo, mas foram esquecidos na cidade em que agiam dessa maneira. Isso também é vaidade. Então, apesar dessa incerteza, se aqui ele está focando apenas no ímpio, o fato dele ir e entrar no lugar santo, ou seja, era alguém que era ímpio, mas ainda assim tinha uma religiosidade. Como muitas pessoas são ímpias, mas se dizem cristãos, têm alguma religião, vão à igreja. Parece que essa é a ideia central aqui, não um contraste. O pregador, então, ele observa que esse ímpio, ele vai morrer, e esse é o ponto aqui, e nada parece que acontece. Embora ele tenha morrido, ele costumava habitar ali no lugar sagrado. Ele ia com frequência, ele entrava e saía do templo. E apesar dele ir frequentar o templo ali, isso não mudou a vida dele, ele continuou sendo mau, ele é um hipócrita. Essa é a imagem aqui, um ímpio hipócrita, religioso, mas ele é ímpio e todo mundo sabe que ele é ímpio. E parece que ele morre, vive bem e nada acontece. Ele simplesmente é esquecido. Isso não seria um problema, simplesmente ser esquecido. Parece haver um senso de impunidade, pois eles morrem sem nada acontecer. E é por isso que ele diz, isso é vaidade, ou seja, isso parece não fazer sentido.
Parece haver esse senso. E qual a causa? Por que esses homens ímpios agem assim? Ele vai explicar no versículo 11. Veja o versículo 11 novamente. É que a sentença contra as suas obras más parece que nunca chega. Eles nunca são julgados efetivamente. E, obviamente, essa ideia de sentença aqui, tanto pode ser a sentença dos homens, que não os alcança, e, aparentemente, a sentença divina, já que eles morreram sem nenhum problema. Então, como a sentença não chega, como eles não veem nada de ruim acontecer, eles, então, vão para o mal. Veja o final do versículo. Como não se executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então a pessoa diz assim, olha, se eu fizer errado, se eu for um corrupto, se eu mentir, se eu der o meu jeitinho aqui, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu vou ganhar mais dinheiro. E quanto mais rico eu tenho mais estabilidade, nada vai acontecer na minha vida. Esse é o pensamento do ímpio. É o pensamento de muitas pessoas. E às vezes nós também começamos a imaginar, a pensar que a vida é isso mesmo. O grande problema que Kohelet, que o pregador está refletindo aqui, é esse atraso no julgamento, que vai encorajar os homens maus. Esse aparente atraso no julgamento humano e divino encoraja o homem a ser pior ainda. Talvez esteja na mente dele aquele texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, onde Deus fala e descreve um pouco aquilo que é a natureza humana, quando diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse é o retrato do ímpio. O desígnio do seu coração é ímpio, é mau, é cheio de ídolos, a riqueza, a glória, o poder, a sexualidade, os ídolos do coração, ele é mau. A capacidade humana para o mal é extrema. E a questão aqui é que o atraso no julgamento parece que encoraja o mal a florescer. Essa é a primeira profunda reflexão que ele faz aqui. Mas logo em seguida, ele vai lembrar a respeito da certeza de recompensa àqueles que temem a Deus. Porque nós vemos sim, e nós que fomos fiéis? E nós que muitas vezes sofremos perseguições por sermos justos e buscarmos viver de forma correta nesse mundo. Aí ele vai tratar a respeito disso agora no versículo 12 e 13. Veja o que ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Veja que coisa maravilhosa. Ele diz assim, é uma ilusão pensar que essa falta de aparente justiça no mundo significa uma impunidade. Não, Deus é santo, Deus é justo. Então, por que a justiça divina parece lenta? Obviamente, existem respostas que têm a ver com a misericórdia de Deus, em alcançar alguns desses pecadores, tem a ver também com os planos de Deus na história, mas os pecadores abusam dessa paciência. E o pregador, então, ele está dizendo, olha, eu não entendo as contradições no mundo, mas eu tenho uma certeza absoluta. Qual é a certeza que ele tem? Aqui é a sua confissão de fé. Bem sucede aquele que teme a Deus. E ele vai repetir lá no final do livro, se você chegar lá no capítulo 12, quando ele vai resumir a mensagem do livro, no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele termina o livro dizendo assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a perspectiva que ele tem. Ele diz assim, não, há um Deus justo e todo mundo um dia vai prestar conta. A justiça divina, ela pode ocorrer nesse mundo, muitas vezes Deus trata o pecado, ou faz com que o erro seja descoberto, mas algumas vezes a justiça divina ela pode ser tardia, por razões que têm a ver com a soberania de Deus, mas no final ela sempre chegará. E o que é que ele diz? Qual a certeza que nós temos? Bom, a certeza
é que aqueles que temem a Deus bem-sucedem nesse mundo. Eu não posso entender a complexidade do mundo, mas isso é fácil de entender. Eu posso confessar a minha fé. E o que é temer a Deus? A palavra temor a Deus é essa ideia de reverência. É uma percepção da grandeza de Deus que produz em você e em mim esse senso de reverência, de respeito, de humildade, de amor, de adoração e de medo dos seus juízos. É ter uma consciência constante da presença de Deus, de que Ele está vendo a sua vida e a minha, de que eu e você nós vamos prestar conta por cada olhar, cada pensamento, cada ato da nossa vida. Você vai prestar contas de tudo que você fez, e aquele ímpio também vai. E esse é o problema dele. Ele pode até escapar da justiça humana, mas não vai escapar da justiça divina. E é por isso que o versículo 13 ele vai dizer imediatamente: mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ou seja, a vida dele é como uma sombra, ele passa aqui, e aqui possivelmente ele está se referindo à ideia da própria eternidade, uma eternidade sem Deus. O perverso é como uma sombra, ele passa. Ele está dizendo, em outras palavras, como o sábio, não queira seguir o caminho dos perversos, não imite os perversos. Não se alegre no caminho dos perversos. Esse é um caminho de morte, é um caminho de terror, de destruição. Não vá por aí. O melhor estilo de vida em um mundo caído e complexo é temer a Deus. Tema a Deus, sirva a Deus, porque você vai prolongar os seus dias, não apenas nessa vida, mas existe uma eternidade, como ele diz no livro, que Deus colocou essa eternidade no coração do homem. Existe uma eternidade. E aí ele volta agora, no versículo 14, e dá um exemplo dessa aparente injustiça na vida prática, que é uma inversão de tratamento. Ele diz assim: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos, de que também isto é vaidade. É interessante essa reflexão, porque a injustiça não parece apenas demorada, não é? Parece que ela não acontece tardia, ela aparece também nessas observações práticas da vida. A justiça no mundo, e geralmente tem aquela imagem da justiça, né, de olhos vendados, cega, porque obviamente a ideia é que ela não deve olhar quem está julgando, mas segundo Correia, ele vai dizer, nesse mundo a justiça também é de cabeça para baixo, além de ser cega. Por quê? Porque muitos justos, eles são tratados como se eles fossem maus. Essa é a ideia aqui, justos que são tratados, justos a quem sucede segundo a obra dos perversos, eles são tratados maus como ímpios, e ímpios que são tratados como justos, como pessoas boas, como cidadãos de grande caráter. Todas as vezes que a sociedade vai apodrecendo e vai esquecendo os valores de Deus, como é o caso da nossa sociedade ocidental, mais isso vai se tornando uma realidade. Os perversos vão sendo tratados como justos, onde as pessoas começam a atenuar os erros, as falhas. A gente vê muito isso aquelas pessoas que são idólatras de políticos, elas começam a atenuar as falhas. Você fala de uma falha, não, mas aquele outro também tem essa. Não, eu estou entendendo. Você começa a atenuar a atitude dos perversos. Esse é o sinal de uma sociedade decadente. É quando ela começa a atenuar a perversidade e chamar o pecado de não pecado, ou usar eufemismos para o pecado. E ele vai refletir isso, e ele vai dizer, tudo é vaidade, tudo é vapor, parece que nada faz sentido. Isso é vaidade, tudo. Quando você olha o mundo debaixo do sol, parece que nada tem significado. Então o que é que a gente faz nesse mundo tão complexo, né? O pregador vai trazer um conselho prático aqui no versículo 15, ele diz assim, se alegre nesse mundo, porque você só tem uma vida que Deus lhe deu. Então, se você ficar só focado na injustiça, na maldade, na complexidade do mundo, você nem vai conseguir viver. Se você é daquela pessoa que assiste o jornal das 7, de meio-dia, de meia-noite,
da tarde, são as mesmas notícias, ainda está no rádio ouvindo todas aquelas desgraças, em vez de focar no seu trabalho, na sua família. Não estou dizendo que você vai ser alienado do mundo, mas se você é desse tipo, ao invés de aproveitar as coisas boas, ou você desenvolve uma perspectiva pessimista da vida, agora vai acabar tudo, nós não temos mais esperança. Correio vai dizer assim, esse não é o melhor caminho. Obviamente não é viver alienado, mas é olhar o mundo também, as coisas boas que Deus nos dá. Veja o que ele diz, então eu exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias de sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol, é o seu trabalho. Ou seja, ele recomenda a alegria. A essência da vida é a alegria, se alegrar nas coisas que Deus dá, é o que Paulo vai dizer também lá em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, eu preciso trabalhar e desfrutar das coisas do meu trabalho, eu preciso aproveitar as coisas, colocando Deus, a família, como prioridades, mas eu preciso aproveitar as coisas, me alegrar nessa vida. Eu não posso viver apenas pensando em questões complexas da vida. Eu preciso me alegrar em Deus, na criação, em Deus como Criador, na obra de Cristo em minha vida, nas coisas pequenas do dia a dia, no pão que nós comemos, nos livramentos divinos, no perdão que nós temos em Cristo, na certeza de vida eterna. Nós temos que nos alegrar nessas coisas, e é isso que Correio está dizendo, olha, se alegrem. Porque quando nós pensamos sobre a complexidade do mundo, aparentemente nós vamos desenvolvendo esse senso de um realismo pessimista, mas o nosso realismo ele é teocêntrico, é teológico, é experimental, mas é profundamente positivo. Cristo me dá alegria nesse mundo caído e mau. Ele vai trazer essa alegria para mim, nesse mundo, como ele é. E aí começa a sua última reflexão, no versículo 16 e 17, onde ele vai falar agora sobre a limitação da sabedoria, entender a obra de Deus. Ele diz assim, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Então ele usa agora a sabedoria, ele diz assim, olha, você precisa trabalhar e aproveitar as coisas, se alegrar com as coisas que Deus te deu. E ele então começa a usar a sua sabedoria, e aqui sabedoria não é o conhecimento, sabedoria aqui, obviamente, é esse conhecimento revelado, ou seja, no sentido específico, a revelação de Deus em sua palavra, que nos ajuda a compreender o mundo à nossa volta, isso é a sabedoria. Então ele diz assim, deixa eu olhar o que Deus nos ensina sobre o mundo, deixa eu olhar o que Deus me ensina sobre a realidade, mas mesmo quando eu uso a minha sabedoria, mesmo quando eu uso a palavra de Deus para entender o mundo, eu ainda não entendo ele todo. A Bíblia me ajuda, desvenda os meus olhos para entender a realidade, mas não tudo, é isso que ele está dizendo. O propósito dele é usar a sabedoria dele para entender o trabalho sobre a terra. Por que a gente trabalha tanto se a gente vai morrer, se vive em um mundo tão desigual? Eu preciso me alegrar nas coisas do meu trabalho, sim, mas e o próprio trabalho? Por que os homens trabalham tanto, se morrem rápido? Por que o mundo parece tão caótico? Existe algum padrão na obra de Deus sobre o sol? Faz algum sentido? Ou seja, a suma aqui é o homem pode encontrar significado no que faz? Obviamente aqui Salomão pode estar falando dele mesmo, mas também dos homens em geral. E a resposta que ele dá é essa. Veja o que ele diz, por mais que ele busca isso, por mais que ele busca, ele não vai entender. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender, ainda com as ferramentas que Deus dá, que é a palavra revelada, ainda que você tenha as escrituras, e que elas te ajudem a viver nesse mundo, estabelecendo o que é certo e errado, mas você não consegue entender as obras de Deus, as obras soberanas, providenciais, como Deus está governando o mundo, e nem a sua vida, muitas vezes. Aqui nós vemos, irmãos, a mente, das mentes mais geniais que já existiu, Salomão, aquela mente, o nerd da época, usando aquela mente brilhante para entender o mundo e a realidade assim, ninguém consegue.
Nem com as ferramentas que Deus dá mesmo é possível entender as obras dele. A epistemologia humana não funciona para entender as obras de Deus. A resposta é, por mais que ele buscasse entender o mundo, ele ficou confuso, atônito. E aí ele vai dizer assim, você vai passar a noite de sono, você não vai nem dormir. Essa é a ideia aqui. Pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Essa é a realidade. Se você tentar entender a complexidade, você fica sem dormir a noite inteira, tentando, meditando e desenvolvendo aquele pessimismo fatalista em relação ao mundo. O que ele vê é tão perturbador que o impede de encontrar descanso. Ele está engajado na busca, mas a vida está constantemente trazendo enigmas insolúveis. E nós vemos isso constantemente, como por exemplo um crente fiel, e às vezes a gente vê isso, 2 crentes da igreja, um que é fiel, temente a Deus, tem câncer e morre. E outro que nem é lá essas coisas, tem um cristianismo meio relapso e Deus vai e cura. Pais que têm filhos e às vezes têm filhos que são tementes a Deus e o Senhor leva, enquanto tem outros filhos que não são tão tementes a Deus e fica. Correio está dizendo assim, a vida tem enigmas insolúveis. Insolúveis. Ele contempla o mundo como obra de Deus, e ele então reconhece a incapacidade de compreender. Veja o final do versículo 17, quando ele diz assim, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Como é que Deus está governando de fato? Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. Ainda que diga o sábio que haverá conhecer, alguém que procure entender, nem por isso vai achar. Kohelet, obviamente, ele não afirma que viu todas as obras de Deus, mas afirma que todas as coisas inexplicáveis que viu são obras de Deus. Porque você não pode tirar o mundo da equação de Deus. Porque se Deus não é soberano sobre coisas grandes e pequenas, ele não é soberano sobre absolutamente nada. A obra de Deus, as ações de Deus no mundo, como ele governa a criação, a soberania, a providência, ninguém vai compreender. E essas respostas superficiais, elas não resolvem. Ninguém pode descobrir ou entender a história, como é que a história ocorre. Nós não podemos entender a totalidade dos planos de Deus, nem como Deus, em sua providência, está dirigindo a vida de cada pessoa, de cada família. E às vezes a história parece até sem nexo para nós. E aquilo que não tem nexo para nós tem sentido na mente de Deus. E nós temos que lidar com toda essa complexidade. E por que nós não entendemos essa complexidade? Porque se nós entendêssemos, nós seríamos Deus. Se nós compreendêssemos a obra de Deus, nós seríamos iguais ao Criador. E nós não somos. E ainda que alguém diga, eu vou descobrir, Salomão diz assim, não vai achar. Não vai. Podemos entender muitas coisas, mas o tudo, o conjunto da obra, não. Você entende muitas coisas. Você entende, por exemplo, a Bíblia fala muitas razões porque cristãos sofrem. A Bíblia dá várias razões por isso. Mas o tudo, é isso que acontece com Jó. Nós vemos isso na vida de Jó, aqueles amigos dele tentando explicar o sofrimento, por que você está sofrendo, Jó? Então um tem uma vertente mais pentecostal, eu tive uma visão e tal, e foi isso aqui. O outro é mais realista, não, você pecou, você fez alguma coisa, tem alguma coisa escondida na sua vida, confesse, diga pra gente. E Jó disse, não, eu sou um homem temente a Deus, eu fui uma pessoa íntegra a minha vida toda, não sou perfeito. Eu não sei o que aconteceu. Sabe por que Deus está fazendo isso? E o livro termina, em nenhum momento Deus responde a ele, absolutamente nada. Termina dizendo, a única coisa que ele diz é que antes ele conhecia de ouvir falar e agora os seus olhos viram a Deus, ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. E assim termina o livro de Jó, sem respostas significativas.
que mostram exatamente essa grandeza de Deus. O resumo é que essa obra soberana de Deus prova que a sabedoria é inútil para desvendar o governo de Deus no mundo. Isso mostra que nós somos criaturas pequenas diante de um Deus grande. Beza, famoso reformador, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: ele tentou entender toda a obra de Deus e não foi capaz de entender uma única das suas obras. Essa. Apenas essa. A questão da justiça tardia. E essa é a realidade que nós vemos em nosso mundo. Deus é justo? Essa é uma pergunta que nós sempre fazemos. É claro que Ele é. Deus é santo? É claro que Ele é. Ele vai punir o pecado? É claro que Ele vai. O melhor caminho é temer a Deus? É claro que é melhor temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque nós vamos prestar contas. Mas onde é que nós vemos a justiça de Deus? Onde é que Deus mostra de forma clara que Ele é justo, perfeito e excelente? Há 3 lugares onde nós vemos isso por excelência. Primeiro é na própria lei. Deus revela na sua lei que Ele é santo e perfeito, que nós não podemos servi-lo como nós queremos. E é por isso que Ele dá mandamento às suas criaturas, para que elas então o obedeçam e o sirvam. E na lei nós vemos quem Deus é. Ele é santo, Ele é justo, e Ele diz ao seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. O outro lugar onde nós vemos a justiça de Deus é na cruz do Calvário. Sim, ali na cruz do Calvário nós vemos toda a justiça de Deus, onde Deus envia o seu próprio Filho para pagar o preço do nosso pecado. Veja como o pecado é grave aos olhos de Deus. Veja como Deus é justo. Ele tem que sacrificar o seu Filho, porque só Deus, Cristo como Deus homem, poderia satisfazer a justiça que Deus requer. Ninguém consegue obedecer a Deus plenamente, a não ser o próprio Filho, perfeito, justo. E Jesus vem exatamente isso. Morrer para trazer vida a pecadores, para transformar pecadores. Ele morre, ressuscita, sobe aos céus, está sentado à direita de Deus. E ali nós vemos quão santo Deus é. Veja quão terrível é o pecado. Se você acha que um erro, o pecado dos ímpios, não vai acontecer nada, olhe para a cruz e veja como Deus odeia o pecado. Mas há um terceiro lugar onde Deus trata, onde nós vemos a justiça de Deus e onde Ele tratará eternamente a injustiça. Esse lugar é o inferno, um lugar de condenação. E Jesus continuamente está advertindo e falando sobre o inferno. Se você pegar estatisticamente, Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu para os seus discípulos e para aqueles seus ouvintes. O tempo inteiro Ele está advertindo desse lugar terrível. E o que é o inferno? É um lugar onde a justiça de Deus será aplicada eternamente. Então não queira seguir o caminho dos ímpios, porque é esse caminho. Se essa justiça tardar nesse mundo, ela será executada. Veja, ela pode tardar nesse mundo, mas lá na eternidade ela vai ser executada eternamente. Eternamente. Um ímpio pode viver 70 anos e a justiça ser tardia para ele, mas ele passará a eternidade sendo julgado pela justiça de um Deus santo. É por isso que nós não podemos querer imitar o caminho dos ímpios. Um exemplo de injustiça, veja, Correio fala desse exemplo de injustiça. A morte de Jesus é o maior exemplo de injustiça. Um justo morrendo em lugar de ímpios, e como ímpio. A morte de Cristo é o maior exemplo disso. Mas também a morte de Cristo é a certeza de que aqueles que temem a Deus são recompensados. Jesus temeu ao Pai, Ele foi fiel em todas as coisas, e por isso Deus o ressuscitou. E Ele está sentado à direita de Deus, Ele foi fiel. Então, o próprio Jesus é o exemplo também de alguém que foi temente a Deus, o tempo inteiro. Cristo, justo, foi tratado como ímpio, para que eu e você fôssemos tratados como justos. A cruz é essa gloriosa inversão. E
Agora, quando Cristo salva um pecador, Ele envia o seu Espírito, e esse Espírito produz em nós um fruto, e o fruto é a alegria. Essa é a alegria. Mas Jesus também é a certeza de que, ainda que nós não possamos entender os planos de Deus e os seus planos em relação à nossa vida, Ele sempre estará conosco. Ele prometeu que estaria conosco em todas as circunstâncias. Isso é suficiente para nós, a certeza de que Cristo está conosco. Isso traz esperança e paz ao nosso coração. Observe que nós estamos em um ponto na história da redenção, onde nós olhamos para Deus através de Cristo, da obra de Cristo, desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, muito mais privilegiado do que Salomão. Isso significa que a nossa esperança, diante da complexidade desse mundo, ela se torna muito mais gloriosa, porque nós temos um Salvador que veio nos buscar. Mas mais do que isso, que veio resgatar esse mundo caído, para que na sua segunda vinda Ele faça um mundo perfeito. E quando Ele vier e transformar esse mundo, aí sim haverá justiça plena e perfeita. Até lá, nós viveremos em um mundo complexo, onde muitas vezes não vemos a justiça. Há uma poesia, um poema, na verdade, de Stephen Crane, e eu gosto muito desse poema. Ele diz o seguinte: vinha um homem buscando o horizonte, uma pessoa correndo atrás do horizonte, ou seja, o nada. Correndo, dando voltas. Perturbei-me com isso. Abordei o homem. É fútil, eu disse. Você jamais conseguirá. Mentira, ele gritou. E continuou a correr. Um homem sem Deus é exatamente isso. É uma pessoa que corre em busca do nada. Você corre atrás do horizonte. Você segue a sua própria visão de mundo, a sua própria perspectiva de mundo. Você não está pronto para viver nesse mundo caído. E o Evangelho diz: é fútil essa sua corrida. E o pecador diz assim: mentira. E ele ainda continua correndo, buscando um significado fora de Deus, e não vai encontrar. Então, quais são as aplicações desse texto para nós nessa manhã, meus irmãos? É que há graves injustiças no mundo. E essas injustiças são causadas por esse senso de impunidade que os pecadores têm. Nada vai acontecer comigo. Se ninguém vê, geralmente os pecadores pensam isso. Quanto mais escondido, pronto, aí eu sei que eu posso fazer o que é mal. Mas ainda nós podemos crer em um Deus justo, que no fim retribuirá a justiça e punirá a injustiça nesse mundo. Algumas vezes Ele faz nesse mundo, no tempo dele, mas na eternidade, aquela injustiça, aliás, na eternidade, será punida. Não se iluda com isso. Então, qual é a máxima? Veja, a melhor forma de enfrentarmos as contradições que vemos nesse mundo é com a certeza da nossa fé. É a certeza de que aqueles que temem a Deus, aqueles que servem ao Senhor, serão recompensados, serão guardados pelo Senhor, mesmo se em algum momento eles enfrentarem lutas e perseguições por causa de Cristo, como Pedro diz. É melhor vocês sofrerem como cristãos, praticando o que é bom. O melhor estilo de vida é o temor a Deus. É uma vida de sabedoria, onde você busca conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida, mas sabendo que mesmo conhecendo as Escrituras, você não vai conseguir entender toda a obra de Deus. Mas quando você teme a Deus, você sabe que no fim tudo ficará bem, não apenas no presente, mesmo em meio às lutas e perseguições, mas sobretudo no futuro. A suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Outra aplicação importante é que devemos ter a certeza de que toda impiedade será julgada. Então tenha cuidado. Não use o atraso do julgamento como desculpa para não se arrepender. Eu conheço tanta pessoa ímpia que nada acontece, eles estão tão bem, mentindo, roubando, negociando de forma ilícita. Não faça isso. Se você está nesse caminho, se arrependa hoje, se volte para o Senhor. Os homens, eles parecem sentirem-se livres, nada acontece,
E não use esse exemplo dos ímpios, ou às vezes de cristãos hipócritas que estão como aquele ímpio que Salomão fala, indo e voltando o templo, entra na igreja, sai, ele está ali no meio, mas é um ímpio. Não use esse exemplo para achar que nada acontecerá. Deus vai punir o pecado. A questão da justiça no mundo é complexa? Sim, é complexa mesmo. Não podemos negar. Mas conquanto não possamos entender tudo, podemos escolher temer a Deus e aguardar a justiça divina e desfrutar das coisas boas nessa vida. Nós temos que aproveitar as coisas boas. A injustiça e pecado não podem tirar de nós o encanto pela vida. E o encanto por essa vida, por esse mundo, quem nos dá é Cristo, nas pequenas coisas que nós fazemos. Nós, como cristãos, estamos perdendo isso. Nós sempre buscamos momentos de viagem, de coisas, como se fosse o cerne da alegria da vida. Mas a vida, ela precisa ser alegre no dia a dia, nas pequenas coisas, no acordar, no comer, no levantar, no trabalhar. A alegria da vida, meus irmãos, é no Senhor, como Paulo diz. É por isso que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você se alegra bebendo um copo d'água, você se alegra fazendo uma comida, porque você faz para a glória de Deus. Embora se entristeça quando está fazendo sozinho, os demais não ajudam, né? As donas de casa sabem disso. Mas você se alegra nas coisas que Deus... Esse é o ponto que eu quero ilustrar aqui. Redescobrir a alegria cristã. E a conclusão é óbvia desse texto. A complexidade e vaidade desta vida sempre deve nos ansiar para uma vida melhor. Veja, nós vivemos essa vida comum. Na maioria da vida das pessoas não vai acontecer algo extraordinário. Mas é nessas coisas comuns que nós encontramos paz e alegria em Cristo. Mas nós sabemos e ansiamos por uma vida melhor. E é por isso que em todo lugar as Escrituras, todo tempo as Escrituras, aliás, estão nos ensinando que nós somos peregrinos. Peregrinos sabem que esse não é o seu mundo. Esse não é o nosso lugar final. Nós estamos peregrinando, nós ansiamos uma vida melhor, um lugar melhor, uma sociedade perfeita, um governo perfeito, um rei perfeito, uma sociedade perfeita, uma irmandade perfeita, uma comunidade perfeita, cidades perfeitas. E isso só acontecerá quando o Senhor Jesus voltar. E é por isso que nós dizemos Maranata. Essa vida é apenas uma sombra. E na vida eterna que nós vamos encontrar toda a substância para o qual nós fomos criados, para glorificar a Deus e ter essa comunhão de alegria com Ele para sempre. Essa é a pergunta, a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Por que você foi criado? Por que você está aqui? E a resposta, qual é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter a alegria dele para sempre. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos essas realidades. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra ela é de fato maravilhosa, perfeita, cheia de conteúdo, de substância, de ensino e de instrução para a nossa alma. E nessa manhã, como Teu povo, nós nos quedamos aos Teus pés, rogando que o Senhor nos ajude a termos sempre uma perspectiva correta, bíblica da vida. Não nos deixe sermos levados por esse senso comum de uma sociedade moribunda que a cada dia tem se afastado do Senhor e dos valores da Tua palavra. Nos ajuda a encontrar nas Escrituras os fundamentos que precisamos para viver nesse mundo, tendo como centro Cristo, nosso bendito Salvador, a nossa esperança, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E é nele que nós nos alegramos. É nele que a nossa vida tem significado e sentido, e é ele que nós aguardamos para essa bendita ressurreição, onde haverá novos céus e nova terra, como diz a Tua palavra, onde habitam justiça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.